Olá, discípulo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu vou compartilhar com você a palavra de Deus e, nesse sentido, a palavra de Deus, a Bíblia, é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os segredos e pensamentos do seu coração. Você não vai escapar da verdade da palavra de Deus, a Bíblia. Você vai ouvir agora a 20ª parte da mensagem nas cartas do apóstolo São João. E vou especificar 3 João, versículos 1 a 4. Você está gostando de aprender a teologia do apóstolo São João? Isso fará mais sentido para você. A 3ª carta do apóstolo São João foi escrita para alertar a Igreja de Cristo Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, sobre o perigo dos falsos líderes. Quero chamar a sua atenção para essa verdade. Você vai se sentir confortável em saber que tudo será resolvido. Mais cedo ou mais tarde, você vai gostar de ser um bom líder. Eu fico imaginando a liderança na Igreja de Cristo Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É provável que você tenha pensado na solução. Ouça agora 3 João, versículos 1 a 4. O presbítero ao amado Gaio, a quem em verdade eu amo. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior gozo do que este, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade. 3 João, versículos 1 a 4. A palavra de Deus te fará inabalável. Quero chamar a sua atenção para essa verdade. Eu continuo imaginando o apóstolo São João chamado
de o presbítero, escreveu sua segunda carta para alertar sobre o perigo dos falsos mestres. Fique de olho na Bíblia. Na terceira carta, ele, o apóstolo São João, adverte sobre os falsos líderes. Fique de olho na Bíblia. Na segunda carta, os falsos mestres apelavam para o amor, mas negavam a verdade. Na terceira carta, o falso líder apela para a verdade, mas nega o amor. Fique atento. A segunda carta do apóstolo São João coloca o aspecto negativo da hospitalidade. A terceira carta do apóstolo São João, o lado positivo da hospitalidade. A segunda carta alerta para o perigo de exercer hospitalidade com os falsos mestres gnósticos. A terceira carta do apóstolo São João alerta para a necessidade de hospedar e receber os pregadores fiéis da palavra de Deus, a Bíblia. Quero chamar a sua atenção para essa verdade. Se os crentes não devem acolher os falsos mestres em suas casas, de bom grado devem receber os servos de Deus. Eu fico pensando, estas duas cartas do apóstolo São João deveriam ser lidas juntas para obtermos uma equilibrada compreensão dos deveres e limites da hospitalidade cristã. Um cristão é capaz de fazer todas as tarefas. Quero chamar a sua atenção para essa verdade. Uma das palavras-chave desta terceira carta do apóstolo São João é a palavra testemunho. E a palavra testemunho vem de mártires. Esta palavra está registrada nos versículos 3, 6 e 12 da terceira carta do apóstolo São João. A palavra testemunho significa não somente o que dizemos, mas o que fazemos. Eu continuo pensando. Cada cristão é uma testemunha, seja boa ou má. Somos parte do problema ou da sua solução. Somos bênção ou
maldição. Andamos na luz ou nas trevas, no amor ou no ódio, na verdade ou na mentira. Não há neutralidade quando se trata da vida cristã. Você não vai escapar da verdade da palavra de Deus, a Bíblia. A Bíblia é inescapável. Esta terceira carta do apóstolo São João fala sobre 3 homens: Gaio, Diótrefes e Demétrio, registrados nos versículos 1, 9 e 12 da terceira carta do apóstolo São João. Fique de olho nesses 3 nomes. Quando você realmente começar a ver o que a Bíblia diz, logo vai ficar surpreso com o resultado. Eu fico imaginando na igreja visível aos salvos em Cristo Jesus e os perdidos, a crentes genuínos e crentes falsos. Na igreja visível, há joio e o trigo. Na igreja visível, há os que amam a Deus e buscam a sua glória. E há aqueles que amam a si mesmos e estão interessados apenas em sua própria projeção. Quando você realmente começar a entender, você vai mudar. Na igreja militante, há pessoas que trabalham com Deus e para Deus, e pessoas que trabalham contra Deus. Há ovelhas e lobos. É de bom alvitre examinar a si mesmo. O apóstolo São Paulo exorta: examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se não é, que já estáis reprovados. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 5. Quando você realmente começar a examinar a si mesmo, vai ter uma transformação. Sabe, quando você ouve a palavra de Deus, e quanto mais ouve, fica animado ou animada. Agora, vou considerar a introdução desta terceira epístola do apóstolo São João, a menor
de todas no texto grego. Fique de olho na Bíblia. Alguns pontos precisam ser aqui destacados. Por que você deseja aprender? Você vai crescer espiritualmente e se sentir feliz. Já sentiu que tudo vai dar certo? Fique de olho na Bíblia. Em primeiro lugar, o remetente da carta, 3 João, versículo 1, o presbítero ao amado Gaio. Fique atento. O apóstolo São João não menciona seu nome, nem mesmo seu apostolado. Apresenta-se apenas como o presbítero. Quero que você se lembre disso. Talvez aqui o significado mais lógico seja o velho, em virtude de sua avançada idade neste tempo. As palavras presbítero, bispo e pastor são termos correspondentes registrados em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículos 17 e 28. Fique de olho na Bíblia. O apóstolo São João era o último apóstolo vivo neste tempo e ainda mais o pastor das igrejas para onde envia essa missiva. Quero chamar a sua atenção para essa verdade. Quando o apóstolo São João se identifica como o presbítero, revela a sua maneira despretensiosa e humilde de lidar com os irmãos em Cristo Jesus. Quando você se der conta do seu comportamento, você vai ficar cheio de entusiasmo. Fique de olho na Bíblia. Numa época como a nossa, em que líderes evangélicos ostentam abertamente títulos autoimpostos como apóstolos e até paipóstolos, a atitude do apóstolo São João, que mesmo sendo apóstolo, preferia se apresentar como presbítero. Isso serve de repreensão a todos os líderes arrogantes de hoje. Essa é a maneira mais simples de chamar a atenção. Fique de olho na Bíblia. Em segundo lugar, o destinatário, 3 João, versículo 1.
o presbítero, ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Eu continuo pensando, diferente da segunda carta, a terceira carta do apóstolo São João é endereçada a um homem e não à igreja. O nome Gaio era muito comum entre os romanos. O Novo Testamento faz referência a 3 homens que possuíam esse nome, Gaio de Corinto, registrado em 1 Coríntios 1,14 e Romanos 16, 23. Gaio de Macedônia, registrado em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 29. E Gaio de Derbe, registrado em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 4. Fique de olho na Bíblia. Quero chamar a sua atenção para essa verdade. O apóstolo São João não apenas chama Gaio de agapetos, amado, 3 vezes nos versículos 1, 2 e 5, mas reforça o conceito afirmando: eu amo a quem amo na verdade. Você não vai escapar da palavra de Deus, a Bíblia. O amor cristão não é apenas para ser sentido, mas para ser declarado e demonstrado. Gaio era um homem especial. Gaio era daquele tipo de crente que atraía as pessoas pela sua bondade, amor e testemunho. A palavra de Deus, a Bíblia, te fará inabalável. Em terceiro lugar, a saudação. 3 João, versículo 2. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, como é próspera a tua alma. Fique de olho na Bíblia. Gaio era um homem de vida espiritual saudável. Gaio não tinha riqueza nem saúde, mas tinha uma vida espirituosa robusta. É possível ser pobre e ser rico espiritualmente. É possível estar fisicamente enfermo e ter uma vida espiritual abundante. A palavra de Deus, a Bíblia, te fará inabalável. A saudação do apóstolo São João é, na verdade, uma oração a Deus em favor de Gaio. Fique de olho na Bíblia. A palavra de Deus, porém, ensina que a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 6. O apóstolo São João intercede a Deus pela prosperidade de Gaio
em todos os aspectos, e o pensamento pode ser dirigido ao trabalho público e social de Gaio, bem como a sua prosperidade pessoal. O desejo é que a prosperidade exterior de Gaio possa corresponder à condição de sua alma. Mais cedo ou mais tarde, você vai ser um bom líder. Eu continuo imaginando. Aqui há uma autorização bíblica para desejarmos o bem-estar físico e o bem-estar espiritual dos nossos amigos cristãos. E que tal também o mental e o emocional? Um pastor verdadeiro interessa-se tanto pela saúde emocional, mental e espiritual da alma, como a saúde física dos crentes. A saúde física é o resultado da boa alimentação, exercício, limpeza, descanso apropriado e vida disciplinada. De igual forma, saúde espiritual, emocional e mental é o resultado de fatores similares. Devemos alimentar-nos com a palavra de Deus, a Bíblia. A Bíblia diz em João 17:17. Devemos exercitar a piedade. A Bíblia diz em 1 Timóteo, capítulo 4, versículos 6 e 7. Devemos guardar-nos limpos. A Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1. E ainda mais, devemos evitar a contaminação do mundo. A Bíblia diz em Tiago 1:27, ao mesmo tempo devemos descansar no Senhor e Salvador Jesus Cristo, conforme o registro bíblico em Mateus 11, versículos 28 a 30. É ótimo saber do poder da palavra de Deus. Quero chamar a sua atenção para essa verdade. Em quarto lugar, o testemunho. 3 João, versículo 3. Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Fica de olho na Bíblia. Gaio era um homem que andava na verdade. Verdade para ele, Gaio, era mais do que um conceito, era uma prática de vida. Você não vai escapar da palavra de Deus. A palavra de Deus, a Bíblia, te fará inabalável. Fique atento. Ele, Gaio, não só acreditava na verdade, ele andava na verdade. Não havia dicotomia entre a profissão de fé e a prática em Gaio. Não havia abismo
entre o que Gaio falava e o que ele fazia. Não havia separação entre a teologia de Gaio e a sua vida. Havia correspondência entre o credo e a conduta, entre a verdade e a vida no crente Gaio. Pare aqui agora, por um momento, e sinta o poder que vem das suas escolhas. Mais cedo ou mais tarde, você vai ser um bom líder. Eu continuo pensando, não podemos separar fé e obras, doutrina e ação. A fé sem obras é morta. Tiago 2, versículo 17. Fique de olho na Bíblia. Havia duas características na prosperidade espiritual de Gaio. Se sente pronto para ouvir? Primeiro, a verdade, versículo 3, e o amor, versículo 6. Gaio foi um crente equilibrado. Gaio defendia a verdade em amor e amava em verdade. Sua verdade e seu amor eram conhecidos de todos. Quero chamar a sua atenção para essa verdade. A palavra de Deus, a Bíblia, te fará inabalável. As pessoas que iam visitar o apóstolo São João davam bom testemunho de Gaio, constatando como ele andava na verdade. Isso trouxe grande alegria ao apóstolo São João. Você está satisfeito com a sua vida cristã? Quero chamar a sua atenção para essa verdade. Foi a verdade que capacitou o crente Gaio a dar bom testemunho. Gaio leu a palavra de Deus, Gaio meditou na palavra de Deus, Gaio deleitou-se na palavra de Deus e ainda mais, Gaio praticou a palavra de Deus, a Bíblia. Você não vai escapar da palavra de Deus, a Bíblia. A palavra de Deus te fará inabalável. Fique de olho na palavra de Deus, a Bíblia. A palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e segredos do seu coração. Gaio andou na verdade da palavra de Deus. O que a digestão é para o corpo, a meditação na palavra de Deus, a Bíblia, é para a alma. Não é apenas suficiente ouvir e ler a palavra de Deus. Precisamos digeri-la e fazê-la parte da nossa vida interior.
Ninguém permanece o mesmo depois que se encontra com a verdade. Cristo Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quero chamar a sua atenção para essa verdade. Em quinto lugar, a declaração. 3 João, versículo 4. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Eu continuo pensando. A maior alegria do apóstolo São João não era financeira, mas espiritual. Sua recompensa não era monetária. Ele, o apóstolo São João, não andava atrás do dinheiro dos crentes, mas se alegrava em vê-los andando na verdade. Os crentes não eram fontes potenciais de lucro para o apóstolo São João, mas filhos espirituais a quem devotava a sua vida. A maior alegria do apóstolo São João não era ver seus filhos sendo ricos, mas vê-los andando na verdade. Você não vai escapar da verdade da palavra de Deus, a Bíblia. Você está andando na verdade. Você está vivendo da verdade. Você está se deleitando na verdade. Você está praticando obras de justiça na verdade da luz da palavra de Deus. Você está dando testemunho do que anda na verdade, o que as pessoas estão falando de você. Já pensou nisso? Quero chamar a sua atenção para essa verdade. Você quer andar na verdade, Cristo Jesus. Você quer viver aqui na verdade da palavra de Deus, em Cristo Jesus. Você quer se alimentar aqui na palavra de Deus, a fonte de toda a verdade? Esse é o momento que você tanto esperava. Você pode, você deve e você vai. Quer sentir a verdade de sua alma salva pela fé em Cristo Jesus? Busque a Cristo na verdade da palavra de Deus. No momento de decisão, em Cristo Jesus, seu destino é selado e muitos benefícios advirão a você. Você não vai escapar da verdade da palavra de Deus. E digo mais, Cristo Jesus é inescapável. Por essa, você não esperava. Só Cristo salva. Ele é a única esperança de salvação de sua alma.